Barradão, em Salvador, ganhou do Vitória pelo placar de 1-0 e reassumiu a liderança do campeonato. Eduardo Moreno, Felipe Bastos pela primeira vez aqui no Troca de Passes com a gente, sentado aqui no nosso estúdio. Tudo bem, Moreno? Bem-vindo, Felipe. Boa noite, meus amigos. Tudo bem, Diniz? Mansur, Alex, craque. Craque também aqui, nosso Felipe, né? Aliás, estreou comigo aqui a primeira transmissão dele. Verdade, agora ele está estreando o Troca comigo também. Acompanhado, então. Vou sempre ciceroneando aqui o nosso Felipe Bastos. Obrigado aí pelos beijos. Valeu, Xará. Prazer aí estar com vocês aqui. Eu que acompanho vocês sempre, depois dos jogos. Agora estou aqui com vocês. Audiência qualificada. Conte um pouco mais sobre essa vitória do Botafogo, uma vitória dura, sofrida, por pouco não tomou empate no final, mas é vitória. A gente tem sempre falado aqui, né, Mansur, Alex no Troca, que um time que lá na frente, que quando quer ser campeão, né, ele precisa passar por alguns jogos e mesmo em jogos em que haja sofrimento e não haja uma atuação como de um time campeão, ele precisa conquistar os pontos. E o Botafogo, nessa temporada, tem feito isso, né, Morano? Mesmo às vezes em que não faz um grande jogo, tem trazido pontos importantes. Foi efetivo mais uma vez, né, o Botafogo, né? Ele tem uma eficiência muito grande no ataque, né, o Botafogo. E hoje foi um jogo duro, né, de fazer o gol, né, de buscar o gol, porque tivemos um primeiro tempo bem fraquinho, né, com pouquíssimas chances. A primeira grande chance foi até do Vitória, lá aos 39 minutos do primeiro tempo. Então foi um primeiro tempo com pouquíssimas chances, né? A gente não cresceu demais assim o jogo, né? No segundo tempo teve um pouco mais de emoção, mas foi mais movimentado, né, Felipe? E teve um lance que foi determinante, né? Quando tudo se encaminharia para uma reviravolta a favor do Vitória, porque o Botafogo tinha um pênalti para cobrar, o Eduardo bate e se machuca. Ele perde o pênalti e se machuca. Ali a gente começaria a pensar assim, bom, agora o Vitória vai crescer no jogo, né? A gente está vendo aí os melhores momentos, pois acontece coisas do destino, né? Realmente o Eduardo não tem condições de entrar, de prosseguir. Quem entra é o Tietê, e é o Tietê que faz a jogada, né? Que vai resultar no gol decisivo, né, da partida, o gol do Savarino. Felipe. Um primeiro tempo muito igual, né? Um primeiro tempo taticamente assim muito igual, um jogo de muito meio campo, um jogo muito pegado. As duas equipes elas conseguiram se anular dentro de campo. O Botafogo é uma equipe que gosta da bola, gosta de jogar muito com a bola, muito pertinho, gosta de se conectar. A equipe do Vitória, no início do jogo, botou uma linha de 5 ali no meio, um cinturão mesmo para dificultar o Botafogo, que paralelamente a equipe do Vitória é uma equipe de transição ofensiva, uma equipe muito rápida, uma equipe muito bem organizada, que não estava conseguindo transitar porque o Botafogo conseguia matar as suas jogadas. Já no segundo tempo, as duas equipes vieram com uma proposta mais ofensiva mesmo, para conseguir o gol, e o Vitória conseguiu aí nesse primeiro lance no segundo tempo, um chute com o Esteves, que a bola foi por cima, o Botafogo logo depois respondeu com o Júnior Santos, e o Botafogo também se colocou em condição de fazer o gol. Aí teve a jogada com um pênalti, né, no Gregory, que o Eduardo bateu, e foi aonde que mudou a história do segundo tempo, né? O Botafogo ele conseguiu ali, dentro do segundo tempo, fazer o segundo gol, fazer o primeiro gol, né? Né, Felipe? É pênalti. Ele podia ter acompanhado o Gregory até a linha de fundo para depois dar um carrinho, travar a bola. Ele vai dar um bote errado, né? A gente, né, que teve dentro de campo, o atacante, quando ele volta, ele vai fazer alguma besteira, né? Ele vai fazer um risco grande. Por mais que ele volte para ajudar, é muito legal isso, é legal que ele volta para ajudar a parte defensiva, mas ele sempre faz uma besteira. Eu fiz um jogo, Vitória e Atlético Mineiro, o Osvaldo fez um pênalti também. Voltou para ajudar, acabou fazendo um pênalti. Mas a equipe do Vitória é uma equipe muito organizada, mas a equipe do Botafogo conseguiu aproveitar um momento que eu conversava isso dentro do jogo, que era um jogo de checkmate, um jogo de xadrez ali. Quem errasse primeiro, com certeza ia tomar o gol, e foi o que aconteceu. A equipe do Vitória tentou sair jogando ali, errou na frente de um Savarino. William Lepo, né, errou? Na frente de um Savarino muito comprometido, né? O Savarino que volta da seleção, faz um gol contra o Atlético Mineiro, um golaço. Hoje faz um gol importante para o Botafogo, que o Botafogo jogou contra o Cuiabá, jogou mal, ganhou o jogo.
Jogou bem contra o Atlético Mineiro, ganhou o jogo. Hoje teve um jogo equilibrado, ganhou o jogo novamente. Então o Botafogo é uma equipe muito equilibrada dentro da competição, que é um postulante ao título. O Botafogo vai brigar até o final aí, com as contratações também. O Botafogo foi muito bem no jogo. E depois resistiu essa pressão do Vitória aí, com o John brilhando, né? E depois com o lance seguinte, esse aí, ó, vira escanteio, né? Depois vem o travessão, né? E aí vai ter a bola no travessão, a bola que desviou no Damian. Já começa a expectativa por quarta que vem, né? Pois é. Botafogo e Palmeiras se reencontram. Com os reforços, né? A distância não é a mesma, ano passado era uma distância maior, mas na situação de líder contra vice-líder. E com reforços. E com os dois reforços, times. isso. Né? O que dá um tempero a mais ainda para esse jogo. No mesmo palco, né? Mas agora um duelo direto pela liderança. Isso, inegável também que o Vitória deu uma boa melhorada, uma organizada com o Carpini, está conseguindo competir melhor ali com qualquer adversário. Foi melhor, por exemplo, que o Corinthians, né, no jogo da Neoquímica Arena, na última partida. Foi mais organizado e hoje competiu com o Botafogo, né? Hoje o Vitória, ele dentro do jogo, ele teve chance de sair, de abrir o placar. E a equipe do Vitória ele é muito organizada defensivamente. O Carpini conseguiu isso. Conseguiu organizar o Vitória defensivamente. Primeiro arrumou a cozinha, né, que a gente fala, para depois conseguir ofensivamente fazer os gols. E a equipe do Vitória ela conseguiu esse equilíbrio. É lógico que quer distanciar da zona do rebaixamento, mas se você pegar o início de campeonato do Vitória, o Vitória era o último colocado e hoje tem pontuação fora da zona do rebaixamento, que não dá tranquilidade, mas dá um afago para o restante do campeonato. E o Carpini... Deixa eu agradecer aqui vocês. Edu, Felipe, desculpa, Edu, que o Zubeldia está falando agora, disse que tá dando bronca. O pênalti marcado pelo Botafogo, o pênalti cometido pelo Alejandro, né, PC? É isso aí, chamar a atenção que no campo de jogo, vou chamar a atenção para a sinalização do Ramon Abate, que ele está... Vou até pedir para parar na hora do contato, por favor. Pode seguir um pouquinho. Paramos aí na hora do contato. Repare que o posicionamento do Ramon Abate é ruim, né? Ele está lá analisando a próxima fase do jogo. Muita gente na frente, mas como né, tem uma disputa que ele teria que sair daquele posicionamento dele, aproximar aqui dessa região, que a gente fala que é a região cinzenta, teria que ter deslocado para cá para poder avaliar a jogada. Ele, inclusive, faz a sinalização da bola, marca tiro de meta, e o assistente Felipe Alan corretamente marca a falta e já foi uma decisão do campo de jogo, a marcação de pênalti. Mais uma vez é uma jogada checada pelo VAR e o VAR vai checar a questão da localização, se é dentro ou fora da área. Essa sim não precisa ir no monitor, que é uma questão factual de dentro ou fora. E a decisão de campo foi respeitada, o contato do Alejandro em cima do Gregor é ali no limite, é em cima da linha, a linha faz parte da área. E o pênalti foi bem marcado. Só fiquei com a impressão, PC, que o árbitro não marcou, né, o pênalti. Não Alguém marcou. soprou no ouvido dele ali, o né? Assistente, que ele faz assim o sinal de bola, né? Fez o sinal da bola, estava mal posicionado, com a visão encoberta, distante da disputa. Demora um pouco para pitar, inclusive, né? Demorou e ele marca certamente com a boa atuação do assistente 2, o Felipe Alan, que marca a penalidade, e aí o VAR checa se é dentro ou fora, como a linha faz parte da área. Pênalti muito bem marcado e uma ótima atuação dos assistentes, que a gente sempre chama atenção, que transfere responsabilidade, que joga a pressão para a cabine do VAR, mas aqui funcionou muito bem o trabalho de equipe e foi uma ótima atuação do Felipe Alão, o assistente. Aí não há discussão, né, pessoal? Não, nenhuma. Vamos então chamar, daqui a pouquinho vai ter Arthur Jorge, técnico do Botafogo, técnico do Campeonato Brasileiro, falando sobre a vitória lá no Barradão, em Salvador. Botafogo fora de casa. Antes desse embate muito difícil contra o Palmeiras, né? Que pode ser até decisivo lá na frente, né? Porque a gente não sabe qual vai ser a diferença, qual vai ser o desfecho do campeonato, mas são nesses duelos grandes, assim, muitas vezes que o campeonato pode ser decidido, né? Até porque você pode ganhar 3 pontos e evitar que o concorrente direto some. Agora, o Botafogo vai fazendo um campeonato consistente, inclusive para passar por obstáculos que exigem que ele se adapte ao jogo. Isso acho que tem sido o grande mérito desse Botafogo. Se adaptar, por vezes, a perdas de jogadores. Sempre bom lembrar, e de novo, como a gente falou no início, especialmente o setor ofensivo do Botafogo foi sendo mexido a cada partida, inclusive em termos de características de jogadores. E se adaptando a tipos de jogos muito diferentes. Acho que em algumas partidas, virou agora, tem tido um comentário sobre os últimos jogos do Júnior Santos, depois de um início
avassalador dele. Eu acho que quando ele por vezes atua como o homem mais adiantado do ataque, em jogos que ele recebe muito a bola de costas, ele pode fazer esse trabalho porque ele é forte, porque ele consegue se impor, mas não é o melhor dele. O melhor dele é ele atacando o espaço, ele vindo de frente. Jogos que ele teve o Tiquinho, por exemplo, ele faz muito bem esse trabalho para servir. Hoje o Vitória dificulta muito os jogos, porque tem usado esse tripé de meio com o Luan, com o Leonaldo e com o William Oliveira, dificultam muito entrar por dentro. E até essas jogadas que o Botafogo consegue costurar pelo centro, estava sendo difícil do Botafogo conseguir. A perda do Luiz Henrique ainda no primeiro tempo, o Botafogo perde uma jogada de lado de campo. Teve que se adaptar, entrou o Romero, depois teve a questão do que parece preocupante do Eduardo, né? Pela forma como ele sai do jogo, é ver quanto tempo isso vai demorar. E aí entra o Tietê vindo da esquerda. O Arthur Jorge coloca ele partindo do lado esquerdo, como ele tem entrado nos últimos jogos. E o Botafogo vai conseguindo se adaptar e vencer jogos. Sofreu no final um pouco, é natural, acho que está dentro de um roteiro esperado contra o Vitória que melhorou, mas o Botafogo vem parecendo muito consistente, inclusive na parte mental, que era uma coisa que foi muito discutida no início do ano, parece totalmente superada. Vamos ouvir então o Arthur Jorge, o técnico do Botafogo, falando em entrevista coletiva. Quero uma moto invocada. Deixa comigo. E se doer? Chegou o novo Dorflex Max. Possui 2 vezes mais relaxante muscular e 2 vezes mais analgésico para dores intensas do corpo. Novo Dorflex Max. Muito prazer. Chegou o novo T-Cross. Acima de tudo, aquilo que nós tínhamos falado antecipadamente. Um jogo muito difícil. Sabíamos dessa dificuldade face àquilo que é a qualidade do adversário também. E nós podemos contar com o Savarino também, que depois de fazer uma Copa América acaba por nos vir também ajudar, da mesma forma que já o tinha feito antes dessa sua partida para a Copa América. É um jogador importante para nós por aquilo que é a sua qualidade individual, a sua compreensão do jogo, a sua forma de jogar, que nos ajuda muito dentro daquilo que é também a nossa ideia de jogo. Hoje teve um papel decisivo naquilo que é o resultado final, porque acaba por ser o marcador do golo, mas destacar aquilo que é a entrega de toda a equipa, de um coletivo muito forte, de um coletivo que procurou sempre controlar o jogo. Tivemos grande parte desse jogo por cima do adversário. Acabámos por ter uma situação de uma grande penalidade que infelizmente perdemos o golo e perdemos o Carlos Eduardo, mas conseguimos ainda mesmo assim ter ânimo e capacidade para poder chegar à vantagem e depois de uma forma brava também segurar essa vantagem para levarmos daqui aquilo que era o mais importante, uma vitória, 3 pontos, para seguirmos o nosso caminho. E agora, enfim, mais um enfrentamento com o Palmeiras, que vai ser mais à frente também um duelo na Libertadores. E afora todo o passado desse confronto, ele mais uma vez ele vale a ponta da tabela ali. Como se preparar para um confronto tão importante, tão grande. E só em cima dessa pergunta também, se o Alan e o Igor Jesus, como é que estão fisicamente, se você já vai poder contar com eles para essa partida. Obrigado. Bem, nesta altura nós estamos a tentar fazer a sua integração de forma progressiva. 2 jogadores que fizeram um período de paragem dentro daquilo que eram os seus campeonatos até chegarem aqui, têm treinado muitíssimo bem, têm estado muito bem integrados, foram muito bem recebidos, muito bem acolhidos. São jogadores que parece que já cá estão há imenso tempo, tendo em conta aquilo que é não só a sua adaptação, a sua integração e também a sua condição, que tem sido muito favorável para nós e que nos abre boas perspectivas de poder contar com eles já no próximo desafio. E só uma última sobre o Eduardo e também sobre o Luiz Henrique, que saiu também com incômodo, se você chegou a conversar com eles e qual é o estado deles, só isso. Sim, o Carlos Eduardo mais preocupante, tendo em conta aquilo que é o momento e a forma como a que se acaba por lesionar. O Luís não me parece nada preocupante, porque foi uma questão também de gestão, face a algum desconforto que estava a ter, e nós, para não arriscar e para não comprometer a sua continuidade, optamos por retirá-lo do jogo. E só em cima da resposta, quando eu perguntei dos outros jogadores sobre o confronto especificamente do Palmeiras, assim, como tirar um pouco da carga desse confronto? Você vai ser muito perguntado, provavelmente, sobre isso nos próximos dias, mas, enfim, como tirar toda a carga desse jogo? É mais um adversário, mais um rival que vamos ter pela frente, nesta altura, tendo em conta aquilo que é a classificação de uma e outra equipa, seguramente com um jogo grande da jornada, mas onde para nós, da mesma forma que o fizemos, esta preparação para vir aqui ao Vitória vencer o jogo, vamos fazê-lo de uma forma muito segura, muito capaz, para podermos perceber de que forma somos capazes de contrariar este Palmeiras, que é de facto uma equipa muito boa, coletivamente e individualmente,
mas tendo em conta também aquilo que tem sido o desempenho, a performance deste Botafogo, seguramente não haverá ninguém que fique contente ou satisfeito de poder defrontar esta equipa também. Bom, coletivo Tá aí Arthur Jorge, técnico do Botafogo, que agora, né, Alex, vai ganhar reforços, né? E reforços de ótima qualidade, com exceção do Thiago Almada, que esperar um pouquinho mais. vai ter que esperar um pouco mais. Ele está com a seleção argentina, vai disputar os Jogos Olímpicos lá em Paris. Então, só depois disso ele se apresenta para ser jogador do Botafogo. Mas tem gente boa chegando aí e o Botafogo, que já está na liderança, pode ficar ainda mais forte. Mais um torcendo contra a Argentina, na verdade, né? Pra Agora na Olimpíada. Na Olimpíada. Mas esse nível de maturidade, o Mansur também falou bem, eles estão conseguindo se adaptar e mesmo nos jogos, nos momentos ruins, você tem que saber entender. O correr sem bola não pode falar que você jogou mal, né? Pode ser uma decisão ou outra errada, mas isso você tem que fazer e o futebol está muito competitivo. Mas o Botafogo, ele realmente arrumou um caminho, ele conseguiu construir esse caminho e os reforços só vão ajudar. O Eduardo parece que preocupa um pouco mais, um chute quando acontece isso deve ter dado um choque bom de anterior de coxa, anterior é sempre complicado de recuperar, mas hoje ele está bem sustentado, vamos dizer, com uma maneira de jogar, que se ele quiser tirar o Savarino de lá e pôr para dentro, enfim, tudo tem funcionado nesse sentido, mas vai ter que tomar cuidado para não perder realmente atletas por essa sequência de jogos, que também pode fazer diferença. Então vamos lá, Alan, Igor Jesus... Alan, Igor Jesus, Almada. Almada, são só os 3 por enquanto? São. É isso. Menos então o Thiago Almada não está à disposição ainda para o jogo contra o Palmeiras. Os outros 2 imagino que devam ficar à disposição para esse baita jogo, hein? Já antecipando inclusive o confronto da Libertadores, né? Também tem isso. Porque daqui a pouquinho Palmeiras e Botafogo vão se enfrentar mais 2 vezes em jogos decisivos e eliminatórios da Libertadores.